Sejam bem-vindos ao primeiro Cubicast de 2025. Você deve estar pensando, João, primeiro Cubicast de 2025? Já teve uns Cubicast aí. E nós estamos em março. Primeira coisa que eu tenho que te dizer é que, como bom brasileiro, as coisas só estão começando agora. O carnaval foi em março, a culpa não é minha, não fui eu que agendei. Por mim, podia ser em abril, tá? Que aí a gente começava de maio em diante. Não tenho nenhum problema com isso. Mas, olha, para você que me acompanha em qualquer outro lugar aí, você ficou sabendo, eu postei até fotos de umas partes do meu corpo quebradas por aí, porque eu sofri um acidente no final do ano, tá? No final de 2024. Sofri um acidente de bicicleta grave, eu diria. Quase fui gravar esse podcast em outro plano astral, tá bom? Então, as coisas se complicaram bastante e só agora eu tô voltando ao mundo dos vivos aqui. Então, obrigado para todo mundo que me mandou uma mensagem, mandou umas boas energias e etc, tá bem? Obrigado de coração, de verdade. Eu tô muito feliz por estar vivo e estar aqui fazendo o que eu gosto e eu tô muito feliz por estarmos entrando aí na 7ª temporada do Cubicast. Olha, se começar foi fácil, difícil vai ser parar, como já diria o Rapa. Então, bom, não foi fácil começar, não foi fácil chegar até aqui, tá bem? Mas eu não espero que a gente pare tão cedo. Então, o Cubicast pretende continuar por muito tempo, compartilhando um bom conteúdo, um conteúdo de fácil consumo aí para nós brasileiros em português. Esse talvez é o grande objetivo do Cubicast, compartilhar um conteúdo bom que você pode consumir nesse formato aqui de podcast ou videocast, se você quiser ver nossas belas faces aí. E eu aproveito, tá, para fazer o primeiro pedido aí do ano, tá bom? Se você tá assistindo esse podcast ou ouvindo em qualquer lugar, faz aquele ritualzinho que você faz com todo mundo. Clica aí, dá uma estrelinha no podcast. Uma não, né? Os podcasts vão até 5. Pelo menos 4, vai. 5 é pro Jovem Nerd. Tudo bem, não tem problema. Mas avalia, compartilha com os colegas, conta para mais pessoas, tá bem? Ajuda esse podcast a crescer, quem sabe eu posso virar um podcaster aí, feliz da vida. Mas, em resumo, tô muito feliz de estar voltando, eu espero que vocês estejam felizes de estar ouvindo um novo episódio. E hoje nós vamos começar a abrir a temporada, tá? Falando com os maiores líderes desse planeta que esse planeta já viu. Eu vou deixar eles se apresentarem um por vez aqui, em ordem alfabética, né? Vamos começar pelo Danilo. Danilo, por favor, conte para o mundo quem é você. E aí, pessoal, muito bom estar aqui, né? Para quem já ouviu o podcast e tirou ideias para o trabalho, para o dia a dia, então é muito bom estar do outro lado da mesa. Sou Danilo, coordenador de DevOps/DevEx dentro da Alelo. Já estou há 5 anos dentro do time da Alelo. Lidero equipes aí já há bastante tempo, muito mais do que esses 5 anos. Nas horas vagas aí cuido das minhas plantas também, cuido da minha vida, reforma de casa. Cada hora eu tenho um hiperfoco diferente, mas dentro do trabalho não tem jeito, a gente tem que viver com Cloud DevOps. Tá bom, muito boa. Você contou aí, eu tô pensando que tem uma disputa entre pais de humanos, pais de pet e pais de planta. Verdade. Né? Nós temos os três mundos aí. Na pandemia, os pais de planta começaram a nascer, né? Então deram um up aí na corrida. Tá bom, combinado. Bom, seguindo nossas apresentações, Diego, tá? Pra gente não confundir aqui. Diego, por favor, conta pro mundo quem é você. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Bom, então eu sou o Diego, trabalho na Elo, sou gerente de SRE, Engenharia de Plataforma. Vou fazer 7 anos lá, então na época lá, como que fala, né? Tudo era mato. Ajudei a construir bastante coisa legal lá. Feliz por compartilhar um pouquinho aí com todos vocês. Falando um pouco de mim aqui, então sou casado, pai de 2 meninas, e aí de alguns bichinhos, né? Tenho 7 gatos, 2 cachorras, e também gosto bastante de esporte, então agora aí, desde a pandemia, né? Eu me aventurei em várias coisas, então futebol sempre foi o meu hobby favorito, mas agora eu tenho praticado alguns outros esportes, como bicicleta, tênis, então eu tô partindo para vários aí, que eu acho que o esporte faz muito sentido aí, né, e traz bastante benefícios. Da hora, tá diversificando os investimentos aí na saúde, né? Tem alguns que o problema é o investimento para comprar o material, né, por exemplo, raquete, esse é o problema, mas
Pegando ali uma emprestada, dá para brincar um pouquinho. Pode crer. Você falou da bike aí, eu ando de bike, quer dizer, andava, minha bike sofreu tanto quanto eu no acidente, então, o investimento é sempre alto, né? Depois do seu acidente, eu já desisti. Não desiste, tá tudo bem, cara. Tô aqui inteiro. Bom, para completar o nosso trio Parada Dura, se você conhece essa referência, sinto muito, você é muito velho. O nosso trio aqui. Felipe, por favor, conta pro mundo quem é você. Fala aí, pessoal. Bom, primeiro de tudo é um prazer estar aqui no podcast. Eu sou Felipe Amarante, trabalho com tecnologia desde da minha infância, né, digamos assim. Sempre fui apaixonado por tudo que é conectado. Comecei com networking, com redes, e fui crescendo, aprendi cloud, e no momento que eu criei uma rede virtual em cloud, eu acho que meu mundo mudou. Eu falei assim, nossa, é tão fácil fazer isso, né? Hackerman. E foi o estalo. Nossa. Cliquei lá, criei a VPC, falei assim, meu Deus, nunca vou ter que conectar um switch na vida, né? Nunca mais. E depois desse dia, assim, eu virei um devoto da nuvem, trabalhei muito com liderança, já fui gerente de engenharia, e no momento agora eu tô trabalhando com consultoria, eu sou um principal consultant. Moro em Portugal, sou brasileiro, sou imigrante e estou aqui tentando aumentar a comunidade de brasileiros que trabalham com tecnologia em Portugal. Faço bastante trabalho de mentoria, ajudo o pessoal com carreira e também nas horas vagas, quando eu tenho, né? Eu tenho uma filha de 3 meses, mas quando dá um tempinho eu escrevo no meu blog, eu escrevo algum post e ajudo os meus mentores. E dou mentoria, no caso. Da hora. Tá bom. Olha, então nós vamos colocar o link do seu blog aqui em algum lugar. Pessoal, se você tá ouvindo só, tá na descrição. Se você tá vendo, tá aí naquele canto lá que você já sabe. Que eu nunca sei pra onde apontar. No nosso tema de hoje, então, eu trouxe essas figuras ilustres aqui para a gente falar sobre liderança, porque é um tema meio complexo, eu acho, né? Considero complexo, principalmente por ter passado provavelmente mais tempo sendo liderado do que liderando, mas passando um tempo liderando também, tendo desafios como esse desafio. Eu achei o desafio de liderar complexo, para dizer o mínimo, né? Difícil, sei lá. Então, por isso eu queria bater um papo sobre isso, sobre liderança. E eu queria abrir esse papo com vocês sobre se vocês têm uma dica, tá? Se vocês pudessem dar uma dica, assim, tipo, blind total para ser um bom liderado, tá? Se você tivesse que se liderar, poxa, o que eu queria que esse liderado fosse ou fizesse, sabe? Postura ou atitude, sei lá, independente de qual seja a coisa, como seria um bom liderado? É uma boa pergunta. Né? Realmente, eu acho que eu nunca pensei nessa perspectiva, né? Eu acho que tem várias coisas que somam, assim, o coeficiente de ser um bom liderado, né? Eu prezo muito pela comunicação simples e efetiva, né? Às vezes, as pessoas, elas criam um contexto abusivo na comunicação, né? Tipo, falam muito quando é alguma coisa muito simples, né? Depois do Covid, eu praticamente trabalhei só remotamente, né? Então, às vezes é muito difícil você criar essa conexão através de texto e etc. E uma coisa que eu aprendi realmente, que eu acho que traz um valor muito grande, é você aprender a se comunicar de métodos assíncronos, né? Por mensagem. Então, você saber escrever uma mensagem muito bem feita para realmente entregar o que você quer, a mensagem, né? Focar nessa mensagem. Então, acho que seria uma das coisas que primordialmente eu acho que é uma boa dica para quem quer para um liderado e para o seu gestor, né? Para o seu líder, no caso. Da hora. Eu ia falar, cara, eu acho que não tem certo ou errado, né? A gente sempre está aprendendo ali, tanto de um lado quanto de outro. E aí eu acho que o Felipe trouxe coisas importantes, mas tem uma questão também que eu vejo muita comunicação, que eu acho que ele falou também, mas tem uma palavra aqui que eu sempre falo, que eu aprendi muito, é a questão da empatia, né? A gente está lidando ali com o ser humano em si, então tem ali o lado empresa, tem o lado pessoal, tem várias coisas que você entra no contexto, saúde mental, tem muita coisa aqui que eu vejo, né, que a gente precisa olhar e deixar bem claro ali o que você espera daquele profissional, né? Acho que o one-on-one em si é o
primordial ali, né, contínuo em si, e sempre deixar claro o que é esperado, né? E conversas difíceis também, no caso aí, deixar bem claro que conversas difíceis sempre vão acontecer, dar espaço para a fala, né? E também deixar claro ali o que você espera daquele profissional. Tem muita coisa aí, tem outras em si, né? Mas agora de bate-pronto, assim, que eu pensaria, se eu fosse ter um novo chefe aqui, de bate-pronto, eu acho que você quer que ele fale ali o que é esperado, né? Então, isso é bom, né? Até por causa também de carreira, né? O que é esperado para você passar de uma cadeira para outra. Então, se você não tem esse fluxo ali de conversar, de expor, de colocar ali o que precisa, o que não precisa, etc., fica meio que sempre ali nos fluxos como se diz, nas agendas ali, na questões de meritocracia, sempre tem uma frustração ali. Sempre gera, porque, você não me falou isso que era esperado, para mim eu ia receber uma promoção, eu ia receber um mérito, então tem que deixar muito claro o que você espera ali, né? Esse é um tema complexo, né? E talvez, eu diria, quase polêmico, assim, porque grande parte das empresas, pelo menos as que eu passei, não tem claramente, assim, sabe? Tipo, tenha esse skill, ou essa certificação, ou entregue X%, ou sei lá. Não tem muito claro, assim, sabe? Chega até esse milestone que você vai mudar de cadeira, você vai virar pleno, ou você vai virar sênior, sei lá, sabe? Parece que tudo é meio nebuloso e depende de alguém te avaliar, e esse método de avaliação é sempre meio nebuloso, para dizer o mínimo. Bom, eu diria a principal coisa para um bom liderado é ser interessado. Eu acho que as melhores pessoas com quem eu trabalhei eram pessoas extremamente interessadas no que o time estava fazendo, no que o time precisava, no que as pessoas ao redor queriam, no que os nossos clientes internos ou externos precisavam, no que a empresa precisa, no que sai de novo, né? Porque o nosso mercado tem toda hora uma novidade, então você precisa ser interessado para correr atrás disso. Cada hora tem uma ferramenta nova homologada, um curso novo, um evento novo. E as melhores pessoas que se destacaram, às vezes elas nem eram tão boas tecnicamente, mas elas eram extremamente interessadas. Então, assim, elas pegavam uma coisa e iam atrás e falavam, vou aprender, não conheço, tá precisando disso, tá precisando daquilo, vou correr atrás aqui para tentar fazer da melhor forma. Então, eu acho que ser interessado é primordial, mesmo que você talvez não tenha base técnica, mesmo que você esteja começando, alguma coisa do tipo, ser interessado é o que vai te levar longe. Para mim, a principal dica de bons times, de bons liderados, eram os mais interessados, com certeza. Da hora. Eu quero aproveitar um gancho, né, do que você falou agora para perguntar para vocês. Então, agora, a perspectiva da cadeira onde vocês estão, né, de líder técnico, né, vou chamar assim, dessa liderança. Bom, primeiro, se vocês já lideraram algum, ou já foram líderes de em algum outro momento da carreira de vocês, que não fosse tecnicamente. Se não, qual desafio vocês acham que é específico dessa nossa área? Sabe, tipo, poxa, em DevOps a gente tem sempre esse desafio aqui, ou ser líder de time técnico, normalmente é por esse caminho aqui, são essas pedras aqui no caminho. Bom, eu posso falar um pouco aqui. Eu acho que eu ia até falar no início dessa parte, como eu falei, né, que não tem certo ou errado, mas eu vejo que, cara, eu já tive líderes na parte de tecnologia que, no caso, não sabiam muito de tecnologia, né? Então, eu já passei ali eu já fui analista, já fui especialista, até eu chegar na cadeira aí de gestor, né? Só que eu também passei por um período como tech manager, então não tinha um time, né? Eu era só ali como se fosse um especialista nas frentes ali de tecnologia, né? Então eu ajudava na questão junto da área de negócio e disseminar ali para os times, né, na tomada de decisão. E aí, quando eu assumi a área aqui, né, eu peguei alguns insights baseado no que eu já passei ali, que era muito relacionado ao líder não ser técnico. E, cara, eu acredito que hoje ainda aconteça muito em algumas empresas, mas cada vez mais o que eu vejo no mercado, inclusive no mercado hoje em dia você vai procurar vaga, tem muita vaga de tech manager mesmo, né, engineer manager, tá tudo ligado com o técnico, mais a liderança de pessoas. E o que eu vejo aqui para a área mesmo se o cara não souber a parte técnica, não tem uma conversa ali não tem um sincronismo legal com o time, né? Porque aí ele vai fazer a gestão só da parte ali de pessoas mesmo, né? Em si, mas na parte técnica ele fica um pouco para trás ali. Não que
o time vai enrolar em si, né? Mas em algumas conversas ali, por exemplo, eu já peguei casos de... Às vezes tem uma agenda que é de gerência em si, e aí acabam levando só, não chamam o time, chamam um gerente, aí o gerente não é técnico, aí ele fala coisas ali que depois ele vai levar pro time, não tem relação nenhuma do que ele falou. Já peguei muita coisa assim, nossa, esse cara falou algo que não tem nada a ver com o que a gente ia fazer, etc. Então o que eu tento aqui, o que eu vejo eu tento descer tecnicamente, só que também tem um lado aí, um ponto de atenção, que é se você desce muito, tem a questão de microgerenciamento. O pessoal traz também, ele desce aqui, ele quer discutir tecnicamente comigo e tal, e aí faz aquilo que eles chamam de falam, microgestão, faz microgerenciamento em si e tal, então também tem esse lado que tem que tomar um cuidado, mas o que eu vejo cada vez mais é que, para mim, na área de tecnologia, o gerente ele tem que dominar a parte de tecnologia, tem que sempre estar se atentando aí à inovação, né, trazendo isso para dentro do time ali também, né, eu acho que a conversa fica bem legal ali, até para fazer planejamento em si, junto com o time. Isso é o que eu faço aqui e dá muito certo, né? Então, eu acho que cada um tem um caso a caso, né? Eu tenho uma pergunta antes de deixar o Felipe e o Danilo falarem, na verdade, eu queria falar um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma dúvida sincera, sempre minhas dúvidas são sinceras aqui, mas você acredita que, na verdade, eu concordo com você que um líder de um time técnico, que não sabe nada sobre técnica, né? Então, por exemplo, vou falar de Kubernetes, né? Um líder de um time de DevOps, um líder de um time de Kubernetes, que não sabe o que é Kubernetes, que não manja, assim, é meio difícil, para mim até meio inconcebível, assim, né? Como você vai liderar um produto que você não manja, né, daquilo. Mas, por outro lado, é difícil encontrar pessoas que não sejam técnicas, né, que dominem produtos técnicos. Né, você precisa ter um background gigante, assim, né? Quando a gente vai falar de DevOps, né? É o full stack, o cara só não coda, mas ele tem que ele chega bem perto disso. Hoje mas ele coda, é o full stack. Muitos codam. Tem que saber, tem que saber de muita coisa, né? Tem que saber desde, tipo, sei lá, rede, disco, 1 bilhão de coisas, né? Para poder conversar sobre Kubernetes. Mas aí, eu vejo, o problema que eu vejo, tô falando há meia hora e ainda não cheguei no problema, né? O problema que eu vejo é que essas pessoas, elas foram treinadas para serem técnicas. Elas foram treinadas para saber de redes, para fazer troubleshooting, para viver essa vida maldita do plantão. E aí, de repente, alguém espera que ela saiba lidar com pessoas, sabe? Porque, como você falou, né? Vou fazer um one-on-one, vou fazer um plano de carreira, um PDI aqui para as pessoas e tudo mais, e essa pessoa não sabe lidar com pessoas ou lidar com outros problemas que não sejam no terminal, né? Como você vê essa relação, assim, de muitos líderes que às vezes, pelo menos eu vejo líderes que vão e voltam, né? O cara vira líder por um tempo, ele, tipo, ou não dá conta, ou muda de trampo para largar aquela liderança e voltar a ser técnico, sabe? Ou então o cara vira um líder merda e você vê o time afundando, sei lá, sabe? Eu pegando aí uma última, baseado no que você falou, até trazendo aqui algo que eu tava na mente, que assim, pra mim, cara, eu acho que você trouxe um tema legal. Liderança, pra mim, não é um cargo, é uma habilidade. Uhum. Então, casa com o que você falou, que pra mim o cara tem ou o cara não tem. Então, assim, se ele não tem, cara, a empresa precisa investir nisso. Então, na minha visão, a empresa precisa investir em treinar líderes, né? Se ela quer que aquela pessoa seja um líder. E aí, isso pegando por experiência própria, porque, igual eu falei, eu assumi um time e tal, teve várias movimentações aqui já, né, também de outras áreas, e chegou em alguns momentos que teve esse questionamento. E aí, a questão de treinar líderes, cara, eu acho que a empresa tem que investir todo ano, né, ter um programa de treinamento, de formação de gerentes, coordenadores, executivos, que eu acho que isso traz vários ganhos, né, e aproxima ali muito, né, os líderes dos liderados, também muda aí a forma de entrega, de inovação, de conseguir bater as metas em si, então eu vejo muito isso. Então eu acho que é uma habilidade. E aí, às vezes, a pessoa realmente ela não tem, e ela também não quer buscar essa habilidade, falar, eu vou voltar para a área técnica como eu estava ali, um Spec 2, carreira Y, porque eu quero ficar no técnico, eu não quero fazer gestão de pessoas. Porque gestão de pessoas você vai lidar com o emocional, você vai lidar com várias coisas. Então tem o emocional também daquela pessoa, até você e tal. Então você tem que saber lidar dia a dia com isso. Eu acho que assim, o grande ponto
Eu já vi muitos bons specs que tentaram virar gerentes e não deu certo. Muitos. E eu acho que esse é o grande ponto que o Diego falou. Eu só acrescentaria uma coisa: não dá para preparar no último ano, né? O cara já tem lá 10, 11 anos de carreira e chega no 12º, então agora eu quero virar gestor. E aí ele vira. Não dá, não é assim, né? Porque não é uma coisa que você aprende do dia pra noite ou tão simples. Da mesma forma que a parte técnica você leva anos para aprender, a parte de gestão você também leva anos para aprender. E é uma coisa que a empresa tem que estar disposta a comprar. Eu vou botar aquela pessoa no lugar, eu vou dar tempo para que ela se desenvolva, eu vou investir para que ela se desenvolva. Porque senão você simplesmente vai mover uma pessoa técnica para o cargo de gestão e ela vai bater e voltar. Até porque a gente sabe, a grande realidade aqui é que existem muito mais vagas técnicas do que vagas de gestão. Existe uma escassez de gestores aqui dentro do nosso nicho, né, do nosso mundo. Porque tem muita vaga técnica paga tão bem quanto, né? Felizmente a gente vive num mundo que paga bem. Então o interesse para você atrair essas pessoas tem que ter um preparo, tem que ter algo a mais, tem que dar oportunidade, tem que ter tempo, porque senão realmente bate e volta. Assim, conheço muitos casos, assim, muito mais do que 5, 10 casos de pessoas que bateram e voltaram para a parte técnica. E isso é complicado, né? Porque dinheiro da empresa também é jogado fora, além do fato de que a gente quer que tenham mais pessoas como nós aqui discutindo nessa mesa, né? Seria muito bom ter dezenas de casos como esse aqui, de pessoas discutindo mesmo, para preparar novas pessoas, né? Porque senão a pirâmide também ela fica complicada, assim, às vezes os times começam a ficar inchados demais, às vezes por falta de gestores prontos para ocupar o lugar. Isso é o convite, Danilo. Vamos tentar fazer a parte 2. Agora já tem o convite para a parte 2. Você que é líder e tá ouvindo, fala comigo e a gente grava a parte 2. Pra gente corrigir as besteiras que a gente tá falando. Fala aí, Felipe. Então, e só adicionando um pouco mais de informação no que o Danilo falou, eu acho que cada vez mais a gente está vendo pessoas que estão fugindo da parte de liderança e estão acabando focando mais como contribuidor individual, porque realmente a responsabilidade no cargo de liderança ela é muito grande. Você não é só responsável pelas entregas, você é responsável pelas pessoas. Eu senti isso na pele já, tipo, eu trabalhei numa startup que comecei, era eu e um time de 3 SREs, e eu saí, era eu e 22 Cloud Engineers, e eu era o único gerente, né? O único líder. Uhum. E acaba ficando essa sensação que você tem, que tipo, você tem 22 pessoas que dependem de você, e mais a entrega de 4 times diferentes, acaba sufocando um pouco o líder, né? Então, por isso que eu prezo muito pela uma metodologia da Amazon que chama Two Pizza Team, né? Que um time ele tem que ser alimentado por 2 pizzas, senão o contexto comunicacional fica tão grande que é impossível de você gerenciar as pessoas, né? Sempre que eu ouço isso, eu penso, eu conheço umas pessoas que Two Pizza Team é ela e o líder. E o líder tem que comer pouco. Come pouco, né? Isso é pra pessoas que comem, acho que 2 ou 3 pedaços. 2 pedaços, né? Não coloquei. Uma pizza é bem grande, né? Não, show. Ó, voltando ainda, pegando um outro gancho do que o Diego tava falando, sobre o que a gente tava discutindo, sobre a liderança de um time técnico ser técnico. Eu queria saber de vocês, na experiência de vocês, se vocês já enfrentaram problemas com quase uma disputa de conhecimento, tá bem? Porque tem liderados que eu vejo pelo caminho que ele acredita nisso, que o líder tem que saber sobre aquela tecnologia e que o líder tem que ser a pessoa que mais sabe na mesa. Eu não sou dessa opinião, tá? Primeiro que eu sou burro, então eu não ia poder liderar nenhum time, né? Mas queria saber da experiência de vocês, né? Se isso já aconteceu, como vocês levaram. Não aconteceu em relação ao meu time, mas o que eu vejo aqui é em algumas agendas em si, algumas tomadas de decisões, o pessoal espera que eu tome a decisão, né? E se o meu time for lá e tomar a decisão, meio que fica, sabe, meio que tem um peso menor, tem que ser o Diego, o gerente, por exemplo. Já aconteceu alguns casos assim. E é um trabalho que continuamente aí eu venho fazendo do tipo, aqui os SREs, para mim, SRE já é um nível ali, querendo ou não, um engenheiro, né? Então, para mim, ou ele é um sênior ou ele é um spec. Eu não vejo o SREs ali como júnior. Aí eu acho que tem empresas que praticam isso, mas eu vejo que um engenheiro ele já tem um nível ali de conhecimento bem avançado e ele também é um tomador de decisões. Então, nesse caso aí, eu tento levar que ele pode tomar a decisão e em si não precisa de mim
e tal. Então, assim, nunca aconteceu de ter uma questão minha com o meu liderado ali em relação ao técnico e cada um ali, né, querer mostrar mais de conhecimento. Mas com as outras áreas tem uma questão aí, né? Até porque eu sou mais velho de casa, e aí vem o Diego, já foi o técnico, então ainda tem aquela questão de também a confiança, né? A pessoa acaba sempre procurando aquela mesma pessoa. Então até hoje ainda sou procurado por alguma questão técnica, aí eu repasso para o time. Porque o cara me conhece há anos, aí ele vem como alguma coisa técnica. Então acontece muito porque pelo lugar que eu tô, vários anos, né? Acontece. Eu acredito que em outras empresas não, né? Teria essa curva, porque é difícil. Quando você é técnico e você vira gestor ali, aí você tem que fazer um trabalho de seminar ali que você não é mais o técnico que vai atender aquela pessoa, você agora é o gestor da área. Então também tem esses desafios, cara. Quando você está na mesma empresa, de mudar de cadeira, né? Então também tem. E tem um lado curioso aqui que eu já queria trazer o gancho, que é a questão quando você vai para uma gerência em si, né? É engraçado que logo quando você começa, algumas coisas mudam, né? Porque você é cobrado tanto, igual acho que o Felipe falou, pelo lado ali do profissional, quanto as entregas em si. E aí você deixa de fazer parte daquele grupo que você fazia parte. Por exemplo, aquele WhatsApp que tinha todo o time ali e só falava besteira. Ninguém mais coloca você nesse grupo, porque agora você é gestor. Então você fica meio que frustrado, né? Você fala, pô, os caras, o meu time não fala mais assim. Por mais que eles queiram falar, eles até falam muito abertamente, mas cada um tem seu grupinho ali. Acontece, né, cara? Porque tem ali uma questão a mais ali que ele fala, não vou falar assim, assado. Então acontece. Então também tem esse é o lado curioso, que eu acho que várias pessoas passam, né? Você fala, depois você vira gerente, cara, só é cobrado. Aí fala, é só bucha, só bucha. Mas tem o lado bom. Se você é líder, uma certeza você pode ter. Tem um grupo dos seus liderados onde eles falam mal de você. Fica tranquilo, é comum isso. Tá? Em relação a gerente técnico, né, eu acredito que tem um baseline. Que, tipo, obviamente os gerentes são extra técnicos e sabem muito do contexto lá da empresa e etc. Mas eu acredito que tem que ter um baseline, você tem que entender pelo menos um pouco do produto, da plataforma, da ferramenta, sistema operacional, rede, básico, né? Mas a melhor sensação que eu tive foi contratar alguém que realmente sabe muito mais do que eu, porque eu aprendo tanto com essa pessoa, cara, é impressionante. Eu não sei se é porque eu tava gerenciando um cluster de Elasticsearch de 8 teras e milhares de shards e eu não sabia porra nenhuma o que tava fazendo. E daí eu contratei essa pessoa que eu tinha certeza que ele ia resolver esse problema. Ele foi lá resolver esse problema de uma forma extremamente elegante. Eu aprendi muito e, tipo, eu não era o cara mais... Não precisava saber 100% sobre Elasticsearch. Eu sabia uma base, eu sabia o que fazia. E eu conseguia conversar com essa pessoa muito bem, entendeu? Então, acho que se você tem esse baseline, você consegue sair muito bem no cargo de gestão técnica ou gestão de pessoas, né? Porque, você não vai falar uma besteira. E outro, se você precisar tomar uma decisão, você empodera essa pessoa para tomar decisão relacionada ao Elasticsearch. Ele vai lá e pum. Uhum. Eu confio 100% nessa pessoa que essa decisão técnica vai ser a melhor. E é isso. Pronto, delegou, acabou menos um problema para o gestor e mais um desafio para o liderado. Então. Eu concordo com o Felipe, eu acho que o essencial é você ter a base. Eu sempre repito isso pro meu time, eles até dão risada. Eu falo que eu sou muito melhor com eles, porque eu aprendo muito com eles também. Eu vivo aprendendo com eles, todo dia eu aprendo com eles. Isso é bom, é sinal de que o time é muito competente, que tem pessoas muito competentes trabalhando. Mas a gente precisa ter uma base para poder discutir, para poder entender as propostas e discutir junto. Eu acho que a grande sacada é que quando você vira gestor, a sua preocupação acaba sendo do produto para cima, de entender o negócio, de como que o negócio se encaixa naquilo que está sendo feito. Então, às vezes, tem algumas soluções técnicas que elas são excelentes, mas do ponto de vista de negócio, elas não são praticáveis. Seja porque elas são muito caras, ou porque elas são muito demoradas, ou porque elas vão impactar algum produto. E essa perspectiva o especialista nem sempre tem. Por mais que ele tenha um conhecimento técnico, ele não sabe como isso se encaixa no negócio. Então eu acho que essa é a grande sacada, é vocês trabalharem juntos e irem tomando as decisões de uma maneira que ele tenha liberdade e confiança, né? Não precisa competir, eu conheço mais tecnicamente, nem tem essa pretensão, mas também trazer aí um outro ponto de vista para ele. Eu acho que quando você fala de DevOps, você fala de diversidade, né? Eu acho que diversidade também na decisão, de ter diferentes pontos de vista diferentes para que você tome a decisão mais assertiva. Então eu acho que é isso, não é sobre competir com um time, não, é sobre somar diferentes visões mesmo. Massa, muito bom. Olha, isso aí pode virar até uma frase de efeito, hein? Não é sobre dividir, né? É sobre somar.
Fazer uma camiseta, né? Isso, vira camiseta fácil. No mínimo um coach lá no Twitter vira fácil, tranquilo. Eu tenho uma outra pergunta, então eu vou aproveitar o gancho aqui sobre essa diversidade ou essa integração entre os times, mas falando sobre experiência. Então, os níveis de experiência aí, como vocês têm lidado com o problema de trazer as pessoas, né, para o próximo nível e, às vezes, entender que alguém não quer muito, né? Ela tá tranquila ali, ela tá feliz em ser um DevOps Planner. Para ela, aqui tá tranquilo, eu resolvo uns tickets e o que eu não resolvo eu mando pro sênior e já era, sabe? Como vocês lidam com esse lance da experiência e passar de nível ou não, por aí? Cara, eu tive uma discussão bem recente sobre isso, uma discussão no bom sentido, com a minha própria namorada, que ela falou assim que o sistema, às vezes, ele te obriga a sempre você ser promovido, a subir, né? Que muitas vezes as pessoas criticam, por exemplo, um funcionário público, que ele passa anos no mesmo cargo em alguns casos. Mas tá tudo bem, não tem problema, né? E às vezes você encontra um analista dentro do mercado também que ele quer ficar naquele lugar. Acho que se a pessoa faz aquilo com competência e existe ainda um espaço para ela, eu acho que tá ok, desde que ela não prejudique o time, né? Desde que seja uma coisa que funciona, ela faz bem o trabalho, é uma coisa acordada, alinhada. Eu acho que a gente precisa respeitar que às vezes as pessoas querem estar numa posição e tá tudo bem. Só que às vezes aquela posição não faz mais sentido, vai deixar de existir, né? Por exemplo, você tem uma cadeira às vezes de spec, aquela cadeira de spec não faz mais sentido, ela tem que virar uma coordenação. Se isso acontece em algum cenário, aí sim isso é um problema, a pessoa estar naquele mesmo lugar. Mas se isso não acontece, eu acho que a gente tem que, lógico, né? Você estar em uma mesma posição durante anos não significa que você está estagnado na sua carreira, são coisas diferentes. Você tem que continuar evoluindo, aprendendo alguma coisa ali, tecnologias mudam, cenários mudam. Eu acho que você ainda precisa sim evoluir, mas eu não vejo com maus olhos e às vezes acontece, é raro, mas às vezes acontece as pessoas querendo ficar no mesmo lugar. É uma boa pergunta. Eu tento sempre incentivar que os meus liderados tentam evoluir de alguma forma, né? E caso eu vejo que rola uma estagnação, né? Tipo, que o cara tá bem confortável lá, fazendo os tickets, etc. Eu vou tentar identificar o porquê desse conforto, né? Se, tipo, alguma coisa mais pessoal, às vezes, tipo, putz, eu tô tendo alguns problemas, eu quero meio que ficar assim, só entregando no que eu tô confortável, ou se realmente falta algum desafio para essa pessoa começar a se desenvolver, né? Que é o que a gente fala, né? Tipo, se você tá confortável, você tá aprendendo o mínimo. Então, pô, e pra dar uma anedota aqui do que aconteceu, tipo, eu trabalhei numa empresa que tinha um QA, um tester lá, que ele trabalhava 10 anos escrevendo teste. Daí lançaram o Cloud 3.5 e o negócio faz teste automatizado, entendeu? E aí complicou muito a situação dele, porque o que ele sabia fazer é escrever teste e analisar requisito. E agora a AI faz isso para ele, então ele tá tendo muito problema para arrumar emprego. Então, tipo, se você não tá se desafiando, se você não tá aprendendo, pode ser que um dia você acaba ficando obsoleto e isso vai ser pior para sua vida, né? Pensei que você ia terminar falando que ele virou engenheiro de prompt. Prompt engineer. Eu concordo com o Felipe aí, cara. Eu acho que tem que sair da zona de conforto ali, ele vai ser provocado ali em si, né, para sempre estar inovando e tal, senão acho que acaba acontecendo. A gente tá vendo aí a IA, né, fazendo várias coisas ali, realmente, a parte aqui de desenvolvimento mesmo, tem muita coisa nova, mas aí o que eu acho que o segredo aqui é meio que, segredo não, né, mas se a empresa tem a possibilidade de uma carreira Y. Então, já trabalhei ali em empresas menores que, cara, não tinha. Então, realmente, se é técnico, fala qual que é o meu próximo passo. O próximo passo aqui seria um coordenador, um gestor. E aí, seria o lado ali de liderar pessoas. Mas, às vezes, essa pessoa não quer, né? Então, tem um amigo meu que trabalha há anos numa empresa e ele é técnico, até hoje. Só que ele segue a carreira Y, então ele tá sempre se desafiando, tirando certificação, etc. E aí tá subindo. Então acho que a empresa ela tem que ter essa opção, porque no meu
no meu time mesmo, eu tenho pessoas que eu vejo que querem seguir pela área técnica mesmo, e não pelo lado de gestão. Então ele vai ali, ele é um spec, ele vai subir ali para um spec 2, vai virar consultor e tal, e vai sendo os níveis, né? Porque quando ele vira um spec 2, aqui é um nível de gerente. Aí depois tem consultor, nível até chegar num nível igual num diretor, e o cara ainda é técnico lá, mas ele tá lá em cima. Logicamente que vai aumentando também o peso aqui do que ele tá fazendo. Mas fora isso, acho que não tem como ele ficar ali no mesmo cargo por muitos anos sem se desafiar. Se desafiar, ele vai sempre ter que se desafiar, porque vai sempre vir coisas novas de demandas e tal. Então acho que, querendo ou não, vai acontecer ali algo natural, né? Lógico que também tem a questão do people skills aqui, né? Não é só o lado técnico. Ele também tem que estar preparado ali, né, para lidar com pressão, com entregas, com várias coisas ali comportamentais, né? Também tem esse lado. Mas também não é só, acho que não é só referente à carreira, né? Progressão da carreira, seria mais a progressão intelectual, né? O que essa pessoa pode aprender para poder se desafiar ou para realmente melhorar a carreira dele, né? Porque como gestores, a gente não desenvolve só a carreira, a gente desenvolve pessoas, né? Então, às vezes ele pode usar um conhecimento que ele aprendeu para outra coisa na vida dele, né? Então, tipo, eu gosto muito de trabalhar nessa máxima, né? Tipo, eu desenvolvo pessoas, eu não desenvolvo carreiras, né? Então, e as pessoas decidem o que eles querem fazer com as carreiras deles, né? Se ele quer pro próximo nível, beleza, se ele quer ser líder, eu vou trabalhar o máximo possível para essa pessoa conseguir usar essa informação, esse coaching para o próximo passo dela, sendo dentro da empresa ou fora, né? É o famoso PDI, né, que eu falo. O PDI é da pessoa, mas em muitos casos aqui o PDI, o liderado, acha que quem tem que fazer o PDI é o líder. Mas o PDI, é lógico que o líder vai apoiar em todos os momentos, mas o PDI é do liderado. E tá sempre, acho que é aquele negócio, né, do 1% melhor sempre, né? Mesmo que a pessoa queira ficar naquele cargo, ela precisa evoluir como pessoa, como ser humano também, né? Acho que é isso, no final das contas depende dela querer e dela trabalhar junto, porque não é só um lado que vai fazer isso. Mas vocês acham que existe não é uma falácia não, uma crença incorreta das pessoas que decidem ou que acreditam, né? Uma crença correta das que acreditam, é que eu vou tomar o lado aqui da carreira em Y que o Diego tá falando, né? Então pausa, abre um parênteses aqui, para quem não sabe carreira em Y, né? Então a bifurcação aqui, né, é que a pessoa chega num certo estágio, né, e aí por isso em Y ela vai decidir ali, né, ela vai continuar na carreira técnica, então especialista, spec 2 e sei lá para onde ela vai, pro buraco do terminal, ou, né, ela vai pegar o caminho do terno e gravata, né, o caminho do Excel, né, chora na planilha aqui, né, é isso, né, então quer continuar de bermuda, é para cá. Aqui tem mais call e mais Excel, é isso. Então, bom, fecha parênteses, expliquei aqui. Se você colocar no chat GPT, é essa explicação que ele dá, tá bem? Sobre carreira Y, vocês podem colocar aí agora. Eu só troquei em miúdos. O que eu ia falar? A crença incorreta. Vocês acreditam que as pessoas às vezes têm uma crença incorreta de que, pegando esse caminho da esquerda aqui de técnico, ela precisa ser, simplesmente, ela só precisa ser cada vez mais técnico? Eu acho que as pessoas têm essa ideia incorreta, assim, de que, tipo, se eu vou ficar no caminho do DevOps aqui, então se eu sei Kubernetes, Terraform e tudo, se eu sei uma nuvem, agora eu sei duas, eu sei três, eu sei todas, eu sei até Huawei Cloud, tá bom, então agora eu sou especialista. Para ser especialista 2, agora eu sei Alibaba Cloud, de trás para frente. Sei lá, eu criei meu próprio, eu tenho o João Form aqui, adeus HashiCorp. Eu vejo isso como uma crença incorreta das pessoas, né? Porque, ao meu ver, a pessoa não são só soft skills, mas são habilidades, né? Como, por exemplo, entender o impacto do negócio, ou o impacto daquilo que você está fazendo no negócio, que a comunicação que a gente citou aqui, ou resolver problemas mais complexos do que simplesmente, sabe, colocar um serviço novo no ar. Como vocês veem isso, né, sobre a carreira que continua evoluindo tecnicamente, mas não é só técnico? Como vocês veem isso aí na prática? Eu acho que o bom spec não é aquele spec que só resolve o problema, é aquele que também ensina as pessoas a resolverem problema.
tem que ensinar quem tá ali junto com ele, abaixo dele. Então, assim, se você pega o problema só pra você, se tranca lá na porta, recebendo pizza embaixo da porta e resolve tudo, isso talvez não seja um bom spec do ponto de vista de empresa, de negócio, né? Você tem que formar novos você, né? Porque um dia você vai sair daquela posição, é esperado, né? Ou você se aposenta, ou você sobe, ou você move de lado, alguma coisa acontece. Tem que ter outras pessoas. Ou você morre. Ou você tira férias. Nada a ver. Tira férias, né? Coisa mais simples. Férias. Coisa mais simples. E tem um caso que eu vejo que é muito comum, que, por exemplo, um spec tá com uma atividade e esse spec fala, vou tirar férias. E aquela atividade para durante o mês de férias da pessoa. Já vi isso em muitos lugares. Então, assim, como isso não é sustentável do ponto de vista de empresa, né? Então, eu acho que a principal tarefa do spec é fazer com que novas pessoas assumam aquele lugar, pesquise novas tecnologias, ajude a empresa do ponto de vista de negócio também, né? Como eu disse ali, o gestor tinha que ver negócio, você mencionou bem, o spec também tem que começar a olhar negócio. Então, para você subir, você tem que entender mais de outras coisas além do dia a dia. Porque senão você acaba ficando obsoleto como especialista, né? E eu acho que cada vez mais as empresas vão demandar com que esses especialistas eles entreguem além do código, né? Além do técnico. Então, eu compartilho bastante essa mesma ideia e você falou uma coisa, João, que é o impacto. Para mim, isso é o essencial quando você vai progredindo na sua carreira. Os seus líderes, eles esperam que você gere um maior impacto na empresa, né? Então, e um jeito de você aumentar exponencialmente esse impacto é você entregar por outros, né? Que é o que o Danilo falou, né? Você ensina o pessoal a fazer um trabalho, ou você habilita um time a fazer essa entrega que, sei lá, só o especialista fazia, né? Então você está sendo um expoente de força, né? Em inglês eu chamo de force multiplier, mas tipo, não sei como traduzir isso para português, né? Você multiplica sua força através de outras pessoas, né? Você é como se fosse um expoente para essas outras pessoas que provavelmente são seniors ou estão querendo subir na carreira, né? Eu acho que o Danilo falou aí a palavra certa, né? Até para líderes também, acho que, pessoal, se você pesquisar aí vai vir o segredo, né? Fala que você precisa formar novos líderes. Quando você realmente formar, aí no caso está fazendo um trabalho bem feito. Assim como o lado técnico ali também, né? O cara vai subindo, ele vai fazendo outros dele mesmo ali, né? Então, tomada de decisão, impacto no negócio, risco, isso tudo está muito ligado ali, junto à área de negócio mesmo. Então, essa aproximação está muito direcionada. Massa. Eu tenho uma pergunta agora sobre... Bom, a minha esposa é neuropsicóloga, né? Então eu sempre estou escutando, do mesmo jeito que ela tem que ouvir sempre sobre Kubernetes, eu escuto sobre neuropsicologia. Então, que a nossa saúde mental só tem piorado, né? Não que fosse lá grande coisa, né? Antes da pandemia, mas que depois da pandemia as coisas pioraram, né? As relações interpessoais aí estão mais complexas, a saúde mental das pessoas com problemas sérios e cadastrados, assim, né? Não só dizendo a relação entre as pessoas, mas, por exemplo, depressão, ansiedade, essas coisas, né? Tem ganhado um certo holofote, assim, mas eu ainda vejo que no nosso meio técnico, isso ainda é meio colocado de lado, porque eu não sei de qual escola vocês vêm, né? Mas da que eu venho, depressão, você não tem por que ter depressão, você tá trabalhando, né? Você tá empregado, você não tem por que tá deprimido, né? Tá ansioso, faz 2 tasks, mais um tempo, sei lá, por aí vai, entende? Então, ou tomar menos café, sei lá, sempre uma bobagem, assim, né? Eu sei que eu estou falando uma besteira aqui, mas vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar, tá bem? Então, a minha pergunta é mais, como líder, às vezes a gente tá ouvindo isso, né, de algumas pessoas que ela ainda não percebeu, né, que às vezes a gente tá no one-on-one e a pessoa tá se queixando ali ou tá enfrentando algum problema, alguma fase, né, como o Felipe falou, tipo, a pessoa tá meio parada ali na carreira dela, você sabe que ela poderia mais, né, ela vinha numa crescente, numa estagnada, e a gente pode identificar isso, né. Como líder, como vocês acham que isso é levado, assim, né, como líderes técnicos, sabe? Porque parece pra mim que por a gente ser líderes de time técnico, não é pra gente lidar com essas coisas, né? É pra gente só sentar o sarrafo e fazer mais testes e sair do outro lado. Então, como vocês têm lidado com essas questões e que são questões mais pessoais, digamos assim, né? Mas que afetam diretamente o trabalho, né?
nós somos pessoas, né? Então, como é isso pra você? Então, eu tenho até uma história engraçada com esse negócio de ansiedade. Eu posso falar daqui a pouco, mas tipo... Não! Tá bom, eu vou falar agora. Eu liderei várias pessoas, diferentes gerações, e eu lembro até hoje, uma vez que eu mandei um meeting invite para um menino novo, tal, assim, putz, aprendeu pra caramba, cresceu muito em pouco tempo, e era tipo 5 horas da tarde, eu mandei um invite para ele, que eu queria conversar sobre uma task, e nada a ver, entendeu? Mas tranquilo, e eu não escrevi nada na descrição, era 5:30 da tarde, eu coloquei para tipo as 10, mandei, né? Tudo bem. Daí, no outro dia, às 10 horas da manhã, eu liguei ele com uma cara de sono, assim. Nossa, o que aconteceu? Ele falou assim, putz, Felipe, não consegui dormir, cara. Eu vi seu invite, eu achei que eu ia ser demitido, meu Deus do céu. O que aconteceu? Eu falei, não, mas nada a ver, fica tranquilo, tá tudo certo aqui. E eu fiquei culpado. Eu devia ter dado mais contexto, entendeu? Eu devia ter falado, viu, a gente vai falar sobre isso, não é só invite. Porque a cabeça de uma pessoa ansiosa, mano, ela funciona a 300 por hora, mano. Então ela vai pensar todas as possibilidades do que tá acontecendo e saber lidar com isso, mano, é uma arte, porque é muito difícil. E eu aprendi bastante sobre a ansiedade e sobre como liderar pessoas ansiosas, evitar essa ansiedade desnecessária que eu causei nele, né? Até hoje eu peço desculpa pra ele por esse dia. E isso é uma dica que ela não é uma dica muito comum, né? Então, aprendam a lidar com a ansiedade dos seus liderados, que isso faz uma diferença enorme. Você ficou devendo uma noite pra ele. Uma noite de sono. Fiquei, mano. E o pior é que depois ele tirou um dia extra que ele me enganou, na verdade. Ele falou que a empresa tinha uma política que dava o dia de folga no aniversário e eu nem validei. Daí ele acabou tirando o dia de folga e até virou uma piada interna, né? Só ele conseguiu tirar o dia de folga no aniversário na empresa inteira. Tá pago o sono, então. Tá pago. Cara, esse tema é complexo, hein? É bem difícil de falar. Ainda mais depois da pandemia, realmente teve um boom aí, né? Ainda mais da parte de quem trabalha home office, né? Então, teve ali vários casos em si. E, cara, eu vejo muito o lado ali eu acho que a empresa precisa investir nisso, né? Então, investir em programas ali de saúde mental. E eu sou um cara que aqui dentro da Elo eu falo muito disso, né? Eu sempre, quando tem ali alguns temas, eu sempre levo isso, porque eu vejo que é uma questão muito séria, que cada vez mais aí, né? O Brasil é o país que mais tem ansiedade, acho que no mundo lá, se você pegar aí no Google, acho que fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, não só na área de tecnologia. Então, acho que a empresa ali, ela tem que investir em vários programas quanto a isso, porque tanto quanto ansiedade quanto depressão, porque a ansiedade também pode gerar depressão depois e tal. E aí, eu acho que esse caso do Felipe foi ali uma questão, né? O ansioso ali, ele tá com o pensamento no futuro, pensando várias catástrofes, né? Então ele tá ali pensando eu vou ser demitido, eu vou isso, eu vou aquilo e tal. E aí ele teve que esperar até o outro dia. E isso acontece também, acho que o cara esperando um mérito, esperando uma promoção e tal. Então, já entra lá no assunto do início. A gente tem que ter conversas claras ali, né? Deixar bem claro o que é esperado daquela pessoa, porque senão realmente acaba gerando a frustração, vem a ansiedade, né? Então tem essa questão. E tem o lado também ainda mais depois da pandemia, a Elo ainda tem aqui o programa de home office, né? Então a gente aqui tem várias pessoas aí espalhadas, pelo mundo, inclusive. E eu era uma pessoa que eu comecei a trabalhar na pandemia e eu ficava das 9 às 6, deu 6 horas, não, cara, eu tenho mais um pouco aqui, eu vou ficar fazendo. Eu ficava, deu 8 horas da noite, para. E aí você vai nesse ritmo, né? Esse ritmo, se alimentando mal, dormindo mal, trabalhando até as 8, aí você sai às 8 horas do computador, você não tem nada pra fazer aqui, você vai assistir uma TV, mas tá pensando no trabalho. Isso vai ficar acelerado. Uma hora dá um burnout, dá qualquer coisa aí, você precisa tratar da sua saúde, né?
Então tem esse caso de você sempre estar ligado ali, olhando para ver, o time aqui deu 6 horas, sei que um dia ou outro vai ter uma esticada, mas tá olhando ali, falando para ele o que você gosta de fazer, cara, vai fazer esporte, legal, sempre tá falando sobre isso, conversando e tirando ali também, quebrando o gelo, conhecendo mais, né, sobre o lado ali daquela pessoa e sempre incentivando a praticar esporte, a falar, e cara, eu não tenho vergonha de falar que eu passei por isso, eu passei por ansiedade, eu tenho ansiedade, né? Eu tenho ansiedade e todo mundo tem ansiedade, na realidade, né? Todo mundo tem ansiedade. Você ali, quando você era jovem, eu ia jogar meu futebol, era um jogo importante, eu ficava ansioso para jogar. E aí hoje o problema é quando a ansiedade, ela tá demais, né? Ela começa a dar sintomas físicos e te prejudicar no dia a dia. E isso aconteceu na pandemia. Na pandemia eu tive um caso assim e tal. E eu trato até hoje, né? Então acho que eu sou um cara aqui que eu posso falar que, se me perguntar sobre isso, eu vou querer disseminar e falar sempre sobre esse tema, né? Tanto diversidade quanto saúde mental. É um negócio aqui que eu acho que a Elo tá falando muito, eu acho muito legal, mas eu sempre vou incentivando muito, porque eu vejo que hoje as empresas elas falam muito sobre diversidade. Diversidade é algo que está bem alto aqui no Brasil. Uhum. Mas saúde mental, nem tanto. Não é toda empresa que tem um programa ali que, por exemplo, paga um Zen Club da vida para você fazer uma meditação, passar com um psicólogo, né, fazer terapia. Não é toda empresa que faz isso. Então, acho que é um tema muito legal de se falar. Legal. Massa. Cara, assim, eu acho que sobre saúde mental do time é inevitável, principalmente o Diego citou aí da quantidade de anos que ele tem junto ao time, as pessoas que estão há muito tempo no time, você acaba ficando próximo mesmo do seu time. Eu sei, assim, particularmente eu sei da saúde das esposas de todo mundo, dos maridos de todo mundo, dos filhos, do cachorro, dos avós, e é inevitável, assim, depois que você passa alguns anos, coisas acontecem, infelizmente, assim, pro bem, pro mal, nascimentos, casamentos, mortes, e por mais que a gente não queira, isso afeta o profissional, assim, porque isso nos afetaria também, quando é conosco também nos afeta. Então não tem como você falar com esse profissional sobre sprint, entrega, task, o cluster tá assim, o cluster tá assado, quando ele tá com a cabeça em outro lugar, quando ele não tá bem. Então, particularmente, eu já tive pessoas do meu time que faleceram, por exemplo, e, assim, é uma coisa terrível, porque a forma como você tem que lidar, realmente, tem que ter um RH próximo das empresas, tem que dar atenção para essas pessoas, para nós mesmos também ficamos abalados com essas coisas, para as famílias, saber lidar com todas essas situações com muito carinho mesmo, porque, querendo ou não, assim, as pessoas só conseguem trabalhar quando elas estão bem. Então, assim, infelizmente, são coisas que acontecem mesmo na vida, mas as pessoas têm que vir em primeiro lugar, né? Então, saúde mental é imprescindível, assim, não só pro funcionário desempenhar a função, né? Porque até parece egoísta, né? Eu preciso de saúde mental para desempenhar minha função. Não, eu preciso de saúde mental para viver mesmo, para estar bem. E eu acho que estar próximo das pessoas, saber lidar com essas situações, saber quando seu funcionário às vezes precisa de um papo para falar de uma outra coisa é essencial, porque às vezes isso ajuda até o time se aproximar. Eu vi muitos casos em que os times se aproximaram exatamente por isso, por essa proximidade, por esse apoio de saúde mental, por esse apoio de RH, como o Diego falou ali, que está próximo. Isso ajuda muito as equipes a serem mais unidas, a trabalharem de uma forma melhor. Então tem que ter esse lado humano, é necessário, né? Porque a gente, antes de ser profissional, a gente é um ser humano, né? Então não tem como. Verdade, pode crer. Eu tenho até programado aqui nos tópicos do Cubicast, né, um bate-papo. Eu gostaria de chamar alguém, mas eu sei que minha esposa é a pessoa mais fácil de eu, né, sequestrar para poder gravar um Cubicast e sobre isso, né, sobre saúde mental. Porque eu acho, e aí eu tenho um recorte muito pequeno, né, para poder dizer isso, mas me parece que dentro da nossa área técnica, a gente foi meio doutrinado, ou meio treinado assim, desse jeito. E a gente sempre foi mais isolado, sempre foi mais, tipo, faz sua tarefa e tudo, né? A gente vê, a turma do comercial sai pra almoçar, né? Os caras técnicos estão comendo uma pizza, compraram uma pizza, a pizza veio até eles e todo mundo continua comendo com a mão no mouse, sabe? Tomando café. Então, estimulante, hein? Exato, né? Exatamente. E, tipo, parece que pra gente não é nenhum problema. O home office parece que não era nenhum problema, né? Tipo, não, melhor, pelo menos agora eu não tenho que ver a galera do marketing chegar feliz, né? Tipo, para, né? Não vou ter que aguentar isso, né? Então, mas a gente foi vendo que não era bem assim, né? Pelo menos eu fui percebendo isso também com o tempo, que isso não era saudável, né? Não dava para continuar
levando desse jeito, e aí você começava a ver um certa... Eu tô sabendo mais sobre... Agora eu sei termos na neuropsicologia, pessoal. Então tem um masking, assim, né? Então a gente quase que vira um personagem no trampo, só que a energia que a gente gasta pra ser esse personagem, a hora que desliga, sabe? Não sei se vocês já passaram por isso, mas quando você desliga uma call, que o ombro chega a dar aquela caída, você fala, valeu, obrigado Deus. Mas só que, tipo, essa energia no final da semana, ou, sabe, no final do mês, no final do ano, essa energia que você está gastando a mais para ser esse personagem, vai cobrando, né, do seu corpo, da sua mente. Então, sei lá, me estendi aqui. Vamos ter um episódio só para falar sobre isso. Bom, então promessa. Vou voltar pro tema aqui sobre liderança, tá? Porque eu queria saber com vocês, então, meio que caminhando aqui para os finalmente, que seria uma dica, tá? Que vocês teriam para quem quer trilhar esse caminho de liderança, né? Como o Danilo disse, para não começar aos 45, né? Ano que vem eu quero ser líder, então lá para outubro, novembro, eu vou fazer um cursinho rápido e viro líder em janeiro, né? Para não fazer isso, então fora essa dica, que outra dica vocês teriam, né? Para quem quer ser líder, né? Como o Diego falou, não quero direto, né? Eu acho um erro, né? A pessoa direto pegar um cargo de gerente, né? Ela primeiro se tornar líder e aí então ela ganhar o crachá. Mas quais dicas vocês teriam, assim, para essa pessoa? Olha, vou lá então, assim, o que eu penso aqui de primeira dica e que eu pratico, tento fazer ainda, chame às vezes comece conversando com as pessoas. Sim, conversa com um líder dentro da sua empresa, conversa com líderes fora. Eu às vezes adiciono um líder aqui, um outro colar dentro do LinkedIn para trocar uma ideia, às vezes para fazer um benchmark, para saber como que é a realidade lá, como que é a empresa dele, quais são os desafios dele. Eu acho que chamar pessoas para um café dentro e fora da sua empresa, às vezes um líder técnico mesmo da sua empresa. Como que é a sua vida? O que você está fazendo? O que você gosta disso? Tem uma menina que trabalha dentro do nosso time que ela fez um negócio muito legal, que ela chamou cada pessoa do time para saber o que aquela pessoa fazia, como ela fazia, para ela saber o que ela queria ser no futuro. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que essa é a principal dica. Conversar com as pessoas mesmo. O que você faz, como que é o seu dia a dia. E eu também acho que muito mais do que você querer ser líder, você precisa saber o que é bem antes de você se meter ali, né? Acho que da mesma forma que você precisa saber da parte técnica bem antes de querer ser um spec, para ser gestor você também precisa querer saber bem. Então eu acho que é isso, eu acho que é perguntar para as pessoas, entender e ir mapeando quais skills você tem, quais skills você não tem. Às vezes recebe uma dica de uma pessoa aqui, um livro aqui, um curso acolá, e aí você vai montando um perfil, porque é diferente, assim, se você for no Google e jogar lá roadmap de DevOps, você consegue saber fácil uma trilha para você seguir, para você ser DevOps, para você virar DevOps. Você não vai conseguir isso se você não ter essa trilha se você quiser ser gestor. Você vai precisar montar essa trilha. Uhum. Então, eu acho que isso é um caminho legal para você saber as skills que precisa, que não precisa, onde pesquisar, onde ler, o que estudar, o que não estudar. Eu acho que isso, conversar com as pessoas é essencial, dentro e fora, começar aos pouquinhos, às vezes em um evento. Eu acho que isso já ajuda a ter um norte. Cara, eu graças a Deus aqui, eu tive uma oportunidade, né, legal de ir aprendendo bastante, né, então me aperfeiçoando para virar um líder. Então eu acho que tem aí a questão do autoconhecimento, da escutativa, né, mas tem também a questão ali de mentorias, então acho que é legal ter programas ali que você consiga, seu próprio PDI, você colocar uma mentoria de alguém ali que você se inspira em si, né, ou pode ser um outro líder ali de outra área em si, né? E também o que, no meu caso aqui, cara, teve muita coisa relacionada, eu li vários livros aqui, então acho que tem livros bem legais também. Por exemplo, tem o Empatia Assertiva, então aí entra novamente na questão da empatia, que eu acho que para você ser líder, você tem que ter ali a empatia, é o segredo ali também. E tem alguns outros ali eu acho que eu falei desse de empatia, mas tem um outro ali, eu tava até olhando aqui que o livro tá aqui embaixo, que a hora que você falou, acho que é do Brené Brown lá, aí tem a coragem para liderar, tem um outro aqui esse que eu tenho aqui é a coragem de ser imperfeito, então tem também, você tem que lidar com várias coisas ali, também suas, mas eu acho que é investir em autoconhecimento mesmo, né, e aí não tem
não vai ter a cereja do bolo ali, mas tem várias formas ali, né? De você conseguir se tornar um líder exemplar, né? Cara, eu não sei. Eu acho que, na minha opinião, os melhores gerentes são os contribuidores individuais, que eles são os melhores contribuidores individuais e que eles decidiram ser gerentes, né? Eles falaram assim, putz, eu vou ser gerente, porque eu tô cansado disso e eu preciso fazer esse trabalho tão bem quanto qualquer outro gerente poderia desempenhar, né? Então, eu acho que o primeiro de tudo é você ter realmente a vontade de liderar. Você quer liderar as pessoas, quer impactar a vida das pessoas. Se você tem essa vontade, você é um ótimo contribuidor individual, eu acredito que você tem, 80% do que é necessário para ser um grande líder, né? E depois disso, você vai aprendendo com as pessoas, você vai começando a ouvir mais as pessoas, né? Que é um papel, que nem o Diego disse, ouvir as pessoas é mágico, cara. Se você... Só de você ouvir uma pessoa, você já vai criando essa conexão empática, né? Que é como se fosse regar uma semente, né? Toda hora você vai lá, conversa, ouve, entende, acaba criando essa conexão e vai criando toda essa fundação de você liderar uma pessoa, né? Você cria toda essa fundação disso. Então, eu acho que se você tem vontade de ser um líder e você é um ótimo contribuidor individual, acho que você tem quase tudo para ser um ótimo líder também. Legal. Da hora. Olha, pessoal, eu queria encerrar aqui mais ou menos ainda com uma recomendação. Então, é de praxe aqui nesse podcast a gente dar uma recomendação para as pessoas. Eu sempre falo de alguma coisa da TV, cinema, sei lá, porque eu não sei ler, né? Então, eu não sou culto assim para poder indicar para as pessoas, leia um livro. Eu nunca li nenhum, então eu fico devendo nessa área. Mas, então, queria dar a oportunidade aí de vocês. Aqui, para vocês entenderem, né? A gente já recomendou de vídeo de cabra para relaxar, até leituras mais complexas aí, né? De coisa que tem que ler com o dicionário na outra mão, tá bom? Então, fiquem à vontade aí na recomendação pro pessoal, seja técnica, seja para relaxar, seja para sair do técnico. Esse é o momento. Cara, minha recomendação da semana, segunda-feira, acabou o expediente, eu fui ao cinema, fui assistir Flow, que ganhou o Oscar de melhor animação. Recomendo, o filme muito bom, você não precisa saber idioma nenhum, porque não tem nenhuma fala no filme. É super legal, é super bonito, é muito bem feito, assim, de uma simplicidade incrível, a história é bem legal. Recomendo pra quem quiser assistir, é um filme curtinho, menos de 1h30, então minha recomendação é ver Flow. Cara, minha recomendação acho que aí vale para todo mundo em si, né? Que quando você tenha trabalho ali, tanto de casa quanto do escritório, o dia inteiro ali sentado em si, um dia estressante em si, então acho que focar em esporte. Eu falo, funciona muito para mim aqui. Eu jogo bola de terça, de sábado, então de terça é o dia que eu termino do trabalho aqui, vou jogar bola. Aí, cara, eu falo que eu esqueço tudo. Então acho que esquecer o trabalho é praticar um esporte e também ter um happy hour aí, que eu acho que faz parte, né, também. Então tomar uma cervejinha, também dar uma relaxada. Boa. Bom, agora, se você gosta de troubleshooting durante o seu trabalho, se você é aquele cara que gosta de resolver o maior problema que existe, tem um filho ou uma filha. Porque os 3 primeiros meses é puro troubleshooting. É entender o que está acontecendo, ser pragmático, é fome, não, é sono, não, é fralda, não, entendeu? Você vai criando essa tática na sua cabeça e que vai transformar você num melhor engenheiro na hora de você fazer um troubleshooting no seu cluster Kubernetes, né? Fica aí minha recomendação. Isso podia virar um livro, hein, Felipe? Você pode escrever, sendo um engenheiro melhor com a minha filha. Exatamente. Vou pensar nessa, viu, João? Tem pouco log, né? Você tem que deduzir ali, caçando. É tudo real time, mano. Não tem log nenhuma. É WebSocket na sua cara, assim, na hora. Muito bom. Tá bom. Olha, seguindo a dica do Danilo aqui, eu também fui ao cinema. Acho que foi a coisa que eu mais fiz nesses meses que eu fiquei afastado. Tem um cineminha perto de casa, que não vai ninguém. É um sossego. Algumas vezes, não foi uma nem duas, que eu fui ao cinema e só tinha eu. Sucesso. Pra vocês terem ideia, eu pedi pro cara do cinema, será que dá pra abaixar um pouco? Tá muito alto.
E ele falou, beleza. Só tinha eu no cinema, era tipo em casa. Mais um pouquinho eu pedia pra ele pausar que eu ia no banheiro. Bom, mas então eu queria recomendar um filme também. Se chama O Completo Desconhecido, que no Brasil vai virar o filme do Bob Dylan, né? Porque todos os filmes de biografia é desse jeito, né? No Brasil é o filme do Queen, no resto do mundo é Bohemian Rhapsody. Então, O Completo Desconhecido é o filme do Bob Dylan, que, caras, olha, pra quem não assistiu, vá correndo assistir. É uma experiência no cinema, vale a pena, assim, porque é um filme bonito. É um filme de época ali, os anos 60 e poucos ali, 61 até 65, e é um filme musical, né? Não é um musical, é um filme sobre a história do Bob Dylan, músico, né? Obviamente tem muita música, então vale a pena estar no cinema e ter toda aquela experiência, assim, tá? É um filme muito legal, eu gostei muito, né? Eu já me aventurei nas áreas da música, agora o máximo que eu faço é colocar o microfone aqui pro podcast, mas vale a pena, assim, eu curti muito, eu nem sou fã do Bob Dylan, eu sei que ele existe, então eu aproveito até, eu sei que ele é ouvinte aqui do Clubecast, um abraço, Bob Dylan, né? Manja de Kubernetes, né? Bob Dylan nas horas vagas. Então, O Completo Desconhecido é a minha recomendação, beleza? Boa. Bom, agora sim, eu quero agradecer Felipe. O Felipe que já deve estar muitas horas na nossa frente aí, já passa da meia-noite. 11h40. 11h40, olha aí, na beirada. Felipe, muito obrigado. Diego, Danilo, muito obrigado. A gente tá no mesmo fuso horário aqui, tá quase na hora de tomar aquele banhão e cama. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Se vocês quiserem deixar um último recado aí, uma mensagem pra galera, essa é a hora. Queria agradecer aí pelo convite novamente, né? E muito prazer aí, eu não conhecia o Felipe, nem o Danilo. O João, em algum momento a gente já se encontrou no escritório, porque o João já foi no escritório de todo mundo que você possa imaginar. Já teve cabelo azul, cabelo de toda que é cor, então alguém já viu o João pessoalmente. Mas eu não conhecia o Danilo nem o Felipe, então muito prazer. Depois adicionar lá no LinkedIn também. Quem quiser aí estiver assistindo, quiser me adicionar lá no LinkedIn, fica à vontade, trocar alguma mensagem, pedir alguma ajuda em relação à liderança, parte técnica, estou à disposição. Eu acho que é isso, é prazer, gente, só agradecer aí, foi muito bacana o papo. Quem quiser também indica alguma coisa, acho que é a mesma coisa que eu recomendei de falar com outras pessoas, pode falar com a gente aqui também, que é sempre importante trocar figurinha, e nos vemos aí. Muito obrigado pela oportunidade, foi bem bacana mesmo conversar com todos vocês. Igualmente, pessoal, foi um prazer. Obrigado, João, pela oportunidade. Sinta-se à vontade de me adicionar no LinkedIn. Qualquer dúvida sobre imigração, Kubernetes e filhos, pode contar comigo. O conhecimento tá fresco aqui na cabeça. É isso. Tá bem. Olha, pessoal, o LinkedIn de todo mundo vai estar aqui em algum lugar, tá bom? É só clicar aí, adiciona, nos adicione a todos, tá bem? É um prazer, eu tenho certeza que para eles também, eu falo em nome de todo mundo aqui, sem perguntar. É um prazer quando a gente recebe uma mensagem pessoal, pô, preciso de uma ajuda aqui, ou me dá uma dica, ou sei lá. É sempre um prazer quando alguém vem com uma mensagem tranquila e não é alguém tentando vender alguma coisa no LinkedIn, tá bom? Para com isso, não vou comprar nada, tá bom? Bom, pessoal, chegamos ao fim desse primeiro episódio. 2025 tá só começando, o carnaval acabou de passar. Vamos nessa, força, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Até mais e tchau!